Olá, olá meninas, tudo bom? Então, espero que tenham tido um ótimo final de semana, um bom descanso, né? Porque todo mundo merece. Com esse Covid, a gente tá dormindo mais do que até o que é necessário, né? Então, hoje na aula de Psicologia Aplicada à Saúde, a gente vai falar sobre os tipos de comunicações. Mas antes de eu entrar em comunicações pessoais, interpessoais, hoje eu quis dar um pouco de definição de comunicações, os tipos, né? Até para a gente entender de uma forma formal e não formal de como a gente falando com os pacientes e vida, como que eles se comunicam, o que que é comunicar, o que é comunicação, o que que é informação, né? Dar uma voltada um pouco no português, talvez, mas isso é bom, né? É bom porque a gente vai aprimorando mais ainda o nosso conhecimento. Então, né, o que que é comunicar, professor? Porque se a gente fala de comunicação, mas tem uma diferença entre comunicar e comunicação. É uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, né? Participar de algo, tomar comum. Então é aquilo de falar mesmo, é o hábito de comunicar-se através da comunicação, que já é outro mecanismo, tá? Os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tomando o ato de comunicar uma atividade essencial na vida em sociedade. Então toda pessoa que convive em sociedade, né, que sociedade hoje a gente pode dizer é vocês, né? São a turma de primeiro módulo de técnico de enfermagem, né? Vocês são a sociedade, vamos dizer assim, né? São 42 pessoas que convivem todos os dias à noite em sala de aula, compartilham às vezes entre alguns as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as ansiedades. A sociedade é bem isso, entendeu? Porém, a sociedade tem normas, que seria eu, né? Que vou cobrar isso de vocês. E o hábito de se comunicar em sociedade é fundamental, porque é através da comunicação que a gente vai trocar as informações, é o ato de cumprimentar, de levar informação, trazer informação, trocar uma ideia, tá? Depois, o que é comunicação, professor? A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semitórias, mutuamente entendíveis. Perdão. Essa forma de eu e vocês nos comunicarmos, porque essa forma de comunicação EAD foi a melhor maneira da gente poder trocar as nossas informações, né, em aula. Porque, infelizmente, pessoalmente, a gente não está conseguindo se comunicar. Então, a gente tem a ferramenta de nos comunicar, né, que é a nossa aula, no processo de comunicação EAD, levando a informação que é a aula, tá? Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Então, da forma como eu abordo você com informação, eu provoco uma resposta de você. Seja uma resposta positiva, negativa, uma resposta tô nem aí, entendeu? Então é um âmbito também. Então, o que vocês acham da importância de saber se comunicar, né? É através da comunicação que a gente consegue conversar, né? Mais uma vez, esse é algo um pouco muito repetitivo, mas que vocês têm que aprender, tá? Na nossa profissão, principalmente, né? A área de enfermagem é a área que faz a comunicação hospitalar, né? É através dos técnicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem que o hospital rodiza de informações, entendeu? A importância de comunicar é isso, saber como você vai se comunicar. Como eu vou abordar uma aluna, como eu abordo um paciente, como eu abordo um familiar, um colega de trabalho, né? Uma pessoa que eu me relaciono. A gente tem que saber essa importância. Como eu vou chegar e falar: Oi, olha, eu preciso te falar isso. Oi, olha, não tô gostando disso. Oi, você precisa fazer isso. Então, assim, você viu que foram três formas diferentes de me comunicar? Com o mesmo sentido de oi, eu falei alguma coisa. Então, de ordem, de informar, de advertir. Então, a gente tem que saber como comunicar
nessas diversas formas, né? E a psicologia vai trazer algumas coisinhas pra gente para facilitar e compreender também o processo de comunicação, né? Então a comunicação basicamente é um processo que envolve um emissor, um receptor e a transmissão de uma mensagem. Então vai ter uma pessoa, que sou eu hoje o emissor, vocês são os meus receptores e a transmissão de uma mensagem é a aula de hoje, tá bom? Contudo, esse relacionamento vai além de uma simples troca de informação. Requer a compreensão que foi transmitido. Eis um grande desafio do ato comunicativo. Porque eu, como professor, eu tenho que usar várias metodologias de como eu vou abordar vocês, independente se é uma aula presencial ou à distância, e vocês continuem presenciando o meu conteúdo, né? A gente saiu da sala de aula todos os dias, nossa rotina de olho a olho, rosto a rosto, né? E agora a gente veio para essa modalidade que eu tenho que gravar a aula. É um desafio eu manter o padrão de aula e manter o padrão de ensino de vocês. Mas também eu não posso forçar vocês a aprenderem. Vai partir do quê? Do interesse e do comprometimento de vocês. Coisa que eu já venho abordando com várias aqui na sala de aula, né? Aqueles que não sabem se comunicar com eficiência, que não são capazes de se fazer entendidos, colocam em xeque a sua credibilidade e em um mundo tão competitivo, correm o risco de perder grandes oportunidades. Então, quando a gente não sabe se comunicar com eficiência, com qualidade, a gente perde o quê? A oportunidade de conseguir algo. Talvez em uma entrevista de emprego, a falta da flexibilidade e habilidade de se comunicar bem, de se expressar, de se posicionar, de como você vai falar, de que altura, do que você pode falar, o que não pode falar, atrapalha a sua credibilidade de postura, né? O seu currículo fica entendeu? Cai, perde a credibilidade realmente, né? A gente coloca o nosso cheque e a Deus dará, com assinatura e sem valor, entendeu? A gente perde ele e vai se lascar. Por isso que é importante a gente saber o processo de se comunicar, como eu vou abordar uma pessoa, como eu vou adentrar no assunto, como que eu vou discorrer esse assunto, como eu vou advertir um colega meu, como que eu vou levar ao meu chefe uma informação sem deixar ambiguidade de uma fofoca, como que eu vou abordar um colega e falar assim, nossa, parabéns, sem que eu deixe o vestígio que isso é um puxa-saco, que está me elogiando, mas está sendo irônico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente fala, porque depois que saiu, só vai ter um reflexo que volta, tá? E é igual a lei de Newton. Tudo que vai com a mesma força, volta com ela. Você tá com a bola na parede, ela não vai voltar? E com a mesma intensidade, com a mesma força. Então, tudo que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, porque vai voltar. É um bumerangue, vai vrup, vup. Entendeu? Então, aqui umas definições mais uma vez, né? Emissor ou destinador, alguém que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa ou uma instituição. Vai variar do que essa pessoa está emitindo. É uma declaração, uma mensagem, a um grupo de pessoas, de uma empresa passando para outra, um esclarecimento de nota, de tal informação, não. Nota de esclarecimento, paciente que morreu na unidade hospitalar Beira Rio não estava positivo a Covid, informações fake news, entendeu? Isso o emissor está emitindo o quê? Uma informação. O receptor ou destinatário, quem se destina à mensagem, pode ser uma pessoa, um grupo ou o mesmo animal. Com o cão, por exemplo, né? Tio, psiu, ei, ei. Então, estou falando com o receptor, está recebendo, né? O destinatário. Estou mandando uma carta, dedico essa carta a fulano de tal, Beltrano, né? Vai chegar na casa dessa pessoa, na residência dela, né? A informação, né? É a reunião ou um conjunto de dados e conhecimentos organizados, né? Então, assim, tem toda a informação reunida, todo o projeto, né? É o que eu quero dizer, é o que eu quero comunicar, é o que eu quero passar adiante, né? Seja esclarecimento do Covid, seja esclarecimento sobre um ocorrido dentro da minha empresa. Olha, eu fui em minhas redes sociais e pronunciei contra a empresa
genoma, venho a partir desse aqui, é, como que eu falo? Me redimir, pedir perdão, pedir desculpa, né? É a informação que eu levei foi equivocada e eu quero me esclarecer novamente, tá? Que possuam construir referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno, como eu acabei de dizer, né? Um acontecimento que na verdade era outro fato, eu tive que me esclarecer. Falei uma coisa, não tive fundamentos desse fenômeno e eu tive que me pronunciar. Um exemplo, né? O jornal divulgou novas informações sobre o concurso. Beleza. O emissor é quem? O jornal, né? O receptor são as pessoas que estão recebendo essa informação, então são os telespectadores que estão em casa assistindo o jornal naquele momento, né? E a informação é o quê? É o concurso que vai sair, seja ele para a área da saúde, educação, né, executivo, da prefeitura, do estado, governo federal, né? Os tipos de comunicação que a gente pode encontrar é, na sociedade. O existir do homem só é possível por meio do que? Da comunicação. Aquele termo que a gente usa, quem tem boca vai a Roma, é verdadeiro, entendeu? Você vai se comunicando, vai pedindo informação e você vai indo, tá? Ela permeia por toda a vida do homem, pois desde o nascimento ele passa a influenciar e ser influenciado. Perdão, meninas. Influenciado pelo quê? Pelo meio que ele vive, né? Então, se eu vivo na minha casa, eu começo a observar os tipos de informação. Quando meu pai está estressado, ele faz assim. Quando minha mãe está triste, ela faz assim. Entendeu? Desde cedo a criança percebe que pelos sons e atitudes pode obter o quê? Coisas que deseja. Então, se a criança fala, se ela chora e aponta para alguma coisa e ela ganha, ela sabe que toda vez que ela chorar e apontar para aquela fruta, ela vai ganhar aquela fruta. E se toda vez que ela fizer birra, chorar, 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 chorar muito, e você ceder, ela sabe que através do choro, em grande escala, ela vai conseguir o que ela quer. É por isso que existem muitas crianças birrentas. A gente tem que combater a birra com a birra. Quer chorar? Chora, menina, chora. É errado a gente deixar a criança chorar várias vezes e entregar o que ela quer, porque vai ser o meio de comunicação dela. Às vezes você tá na igreja, ela vai chorar e falar assim: Eu quero leite. E você não tem leite lá. E ela vai chorar, vai te irritar ao ponto de você sair da igreja e voltar em casa para dar leite para ela. Porque ela sabe que se ela te irritar, pelo choro ela vai conseguir o que ela quer. Entendeu? Ao decorrer da vida, em seu desenvolvimento, o homem aprende a complexidade e necessidade de domínio de linguagem, né? Da leitura, do processo de raciocínio, análise do mundo e de si mesmo, além da participação em organizações sociais. Então, o homem, ao decorrer da sua vida, ele aprende que existe uma complexidade e a necessidade dele se comunicar, né? Através do seu tipo de linguagem, da leitura facial, da leitura de mensagens, etc e tal, do raciocínio, como ele vai processar, ó, nossa, se tal tá fazendo assim, então vai ser assim, né? Fazer uma análise geral de si mesmo, do meio que ele está vivendo. Por isso que às vezes a gente se afasta de pessoas que às vezes a gente não quer mais, que a gente aproxima de tipos de pessoas que agregam mais a gente, né? Se eu sou enfermeira, acaba que eu tenho mais colegas e amigos que são da área da saúde, da educação, que foi uma área que eu trabalhei muitos anos. Eu não me envolvo com pessoas da área da engenharia, da área da química. Então, assim, é um pouco mais diferente, entendeu? Sendo assim, existe duas formas de comunicação, sendo a verbal e não verbal, né? Então a gente compreende como forma verbal através de palavras expressadas, né? A fala, que ó, amém, aleluia, glória, e a escrita, né? É uma forma verbal, porque se eu me comunico bem, eu sei escrever bem. Se eu falo tudo errado, eu escrevo tudo errado, tá bom? Comunicação não verbal, ela parte a partir das palavras que ocorrem de gestos que a gente faz, né? O silêncio, então quando a gente fala, quem cala consente. Se eu falo aqui, ok, ninguém vai reclamar mais,
Tá todo mundo calado? Então todo mundo concordou. Se alguém levantou a mão e falou assim, não, não concordo, aí foi uma forma verbal de falar que não. Mas se todo mundo ficou calado, todo mundo consentiu. Se conscientizou com aquela informação e com aquela decisão. As expressões faciais, se eu tô triste, fica a carinha mais fechadinha, assim, de ladinho, né? Meio desprezado. Se eu estou estressado, eu fico irritado, eu fico a cara mais frisada, né? No meio da testa, passando a mão. A postura corporal da preguiça. Ai, nossa. Entendeu? E por outras diversas formas que a gente consegue compreender através da feição da pessoa, da postura, do como ela se porta, se ela está feliz, alegre, descontente, contente, entendeu? Se ela está sendo falsa, irônica, tá bom? Isso é uma comunicação não verbal, que a gente consegue compreender sem que a pessoa precise falar ou escrever algo, tá? Na enfermagem também, na saúde, a gente tem a comunicação fisiológica, tá? Decorrente do relacionamento entre as diferentes partes do nosso corpo e a manifestação externa. Então, o nosso sistema com a manifestação interna, né? É uma palidez, a diminuição da pressão arterial. Então, o corpo, né, está apresentando uma comunicação. O que você subentende disso? Eu não sei falar, nossa, eu tô passando mal. Mas por que eu tô passando mal? Meu corpo que vai dizer para um profissional de saúde o que eu tô sentindo, porque eu não vou saber dizer tudo, entendeu? Ah, eu tô com uma palidez porque eu não tô comendo. Às vezes a gente não vai conseguir saber isso, entendeu? Eu não vou saber que minha pressão subiu se eu não verificar, a maioria das vezes, entendeu? Ou sudorese, alteração da temperatura corporal. Ah, eu tô com febre porque entrou um micro-organismo aqui. Não, eu tô com febre, mas por quê? O meu corpo sabe. Então, através do hemograma que eu vou fazer, eu vou compreender o porquê. Se é uma inflamação, se é uma infecção, se é uma alergia, tá bom? Então, é um tipo de comunicação que a gente vai encontrar aqui, né? Muitas vezes a gente não vai compreender, mas o meu corpo vai falar. Para ser conveniente, né, verbalmente. Então a gente precisa ser muito específico, né? Quando a gente for transmitir um dado, uma informação para o nosso paciente, a gente tem que ser o mais focado, né, possível frente àquela informação. Olha, Dona Maria, vamos ser bem sinceros. A senhora está passando por um processo de inflamação, infecção. A gente vai entrar com antibiótico para a senhora, tá? Para combater essa situação. Ok. Não, Dona Maria, vou contar para a senhora. A senhora teve contaminação com e vou fazer um norteio, vou lá na China e vou voltar. Não tem essa necessidade, vamos ser mais diretos, específicos frente ao que a gente tem que falar, ao nome, a uma data, a um local, uma característica fisiológica de uma patologia, entendeu? Porque nem todo mundo gosta de muitos detalhes, eles gostam de ser objetivos, de compreender o mais fácil possível, tá? Revele alguns dos seus aspectos negativos, né? Ao abordar um ponto negativo ou conflituoso, a gente tem que falar um pouco sobre a nossa dificuldade de enfrentar aquilo, né? Assim a gente vai evitar que comece o encontro mais conflituoso na conversa. Olha, eu tenho dificuldade nessa situação, não compreendo muito, então, fosse você, já me falava de uma forma mais assim. Então, eu já vou deixar os meus aspectos negativos nesse sentido, tá? Numa conversa. Ouça com atenção e peça opinião, né? Então, durante uma conversa, a gente precisa ter espaço para que a outra pessoa também possa verbalizar e que ela possa pense do que ela fala, a gente possa compreender essa situação. Se a gente quer entender o que a pessoa fala, a gente tem que ajudar ela a solucionar esse problema, pedir a opinião dela, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que ouvir a pessoa e esperar ela dar uma opinião, tá? Então, a gente fala o que a gente está precisando e tem que esperar ela falar, porque às vezes ela tem dificuldade de chegar até o ponto, tá? Às vezes ela não é tão objetiva. Não camufle informações, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação. Às vezes a gente tem
essa situação de ficar camuflando algumas opiniões que a gente tem e quando você vê, você falou. Então a gente tem que ser coerente em passar as informações que a gente necessita, mas de uma forma assim, nossa, fulano é mais leve, então vou dar uma informação mais leve para ele. Não vou ser muito sincero e que eu vou matar a pessoa na pancada, né? A gente tem que pensar nesse sentido. Seja informal, né? A gente tem que usar palavras simples se você quer compreensão, né? Ah, se eu for olhar aqui, portanto, dessa maneira, compreende-se e ficar usando palavras assim que tem fora do vocabulário de muitas pessoas, dos pacientes principalmente, eles vão ter dificuldade. Olha, Dona Maria, então a gente pode dizer para a senhora que a senhora está com dificuldade respiratória devido a uma patologia que a senhora adquiriu, que ela é chamada uma DPOC, tá bom? É uma doença que ela faz com que a senhora tenha dificuldade de respirar. Olha, Dona Maria, a senhora está com uma insuficiência respiratória, né, aguda, e a senhora está com uma DPOC, a uma doença obstrutiva crônica. E viu que eu mudei um pouco o vocabulário? Às vezes, se for uma pessoa da fazenda, uma pessoa que sempre morou na zona rural, ela vai ter dificuldade de compreender essas falas. O que é obstrutivo, né? O que é crônico, o que é grave, às vezes, entendeu? Então é complicado. Reflita sobre as críticas recebidas, né? Às vezes a gente tem que a gente tem que evitar de ignorar elas, de negar elas, de dar desculpas para as nossas críticas. E a gente tem que receber elas, na verdade, né? E o olho no olho, olhar na pessoa e falar assim, não, realmente, estou errado nisso? Tá errado nisso, nisso. E você tem que compreender até onde você realmente errou ou não errou, né? É uma crítica de uma pessoa alheia. E você vai observar o máximo dessa crítica e mudar o que você precisa mudar e o que você vê que realmente não precisa, às vezes for um acréscimo pessoal da pessoa, aí é por sua conta, né? Também a gente tem que, eu não coloquei aqui, mas a gente também tem que pensar em elogiar com sinceridade, e com objetivo, né? A gente não pode ficar puxando o saco. Ai, filhaninha. Mas a gente pode muito bem elogiar a pessoa pelo trabalho dela. Nossa, hoje você fez um trabalho muito bom, viu? Parabéns. E pronto, eu nem ficar assim, nossa, credo. Anhanhá, não gosto disso, tá bom? E também é uma dica que eu deixo aqui e que vai servir muito para vocês, tá? O saber ouvir, né? A gente fala tanto, mas a gente sabe ouvir, né? A arte do ouvir significa ter paciência e tolerância com o outro e não apenas escutar quem está lá ao lado ou acompanhar o raciocínio de alguém. Ou seja, é preciso perceber, compreender e principalmente respeitar as opiniões divergentes. Então, nós, como profissionais da saúde, principalmente da enfermagem, a gente não tem que apenas ir lá ficar só ouvindo o paciente, como eu já falei, tá? Mas a gente também tem que compreender o que ele está falando e respeitar, tá? E aí ajudar, através dessa comunicação toda embaranhada que ele te dá, através da compreensão, como a imagem mostra, a gente vai enrolando de uma forma e criando um raciocínio daquela informação passada do paciente. Por isso que a gente consegue compreender através da fala do paciente na visita beira-leito, por exemplo, e compreender o que ele está falando, e aí a gente faz novos diagnósticos para esse paciente, tá bom? A comunicação na área da saúde. A comunicação é parte do tratamento do paciente e ficar conversando com ele, muitas das vezes é o próprio remédio. Então, se a gente se dispõe a comunicar com o nosso paciente, a dialogar com esse nosso paciente, às vezes é o próprio remédio que ele precisa, é ser ouvido, ele poder desabafar, ele poder comunicar, se expressar, e falar, ai, dona enfermeira, entendeu? Isso é muito bom para eles, entendeu? Principalmente os pacientes mais idosos, pacientes em situação terminal, né? Que estão ali só para tratamento paliativo, para minimizar a dor. Deixa eles se expressar, desabafar, tá bom? Não vai matar você ficar ali e compreender as informações, rir das histórias do paciente, tá? Às vezes é isso que falta em casa para ele, um filho, um neto,
um cuidador que tem esse pensamento que a gente tem, né? Então, assim, a enfermagem, né, como técnico, eu fiz essa ilustração, como contei, ele tem muita importância na sua comunicação, não somente com o paciente, porque ele recebe informações de todos esses profissionais, né? O fisioterapeuta, o enfermeiro propriamente dito, o assistente social, o médico, o farmacêutico, a medicação, o técnico de raio-x, o bioquímico, o nutricionista, o técnico de laboratório. Isso aqui é um trabalho multiprofissional, entendeu? Multiclínico. São várias clínicas aqui, vamos dizer, e que quem direciona principalmente que é o enfermeiro e o técnico de enfermagem, é a linha de frente aqui do cuidado. E a gente tem que ouvir todos esses profissionais para ir prestando o nosso cuidado e devolver para eles também, né? Que o bioquímico às vezes ele não pode acolher o seu exame agora, o assistente social quer saber se conseguir encontrar através dele alguma informação, o fisioterapeuta quer saber se o paciente conseguiu andar melhor depois da fisioterapia, o médico quer saber se o paciente melhorou, o farmacêutico vai te avisar que a medicação tá, acabou, que você pode substituir por outra, o técnico de raio-x não pode fazer seu raio-x agora, mas mais tarde vai fazer do seu, ai, falei errado, do seu paciente, a nutricionista chegou a beira-leite e falou o tipo de alimentação, se vai ser livre, se vai ser hipossódica, se vai ser hipocalórica, hipocalórica. Então, assim, o teste de laboratório não foi lá colher o sangue para você, aí você vai ter que colher. Então, assim, é muita coisa, é muita informação, por isso a importância de saber se comunicar, saber se expressar, saber indagar, saber advertir, entendeu? Porque é muita gente que você vai lidar 25 horas por dia, porque 24 ainda é pouco, tá? A comunicação na área da saúde. O paciente hospitalar, por sua vez, age basicamente como uma pessoa assustada, né? Pois está em um ambiente desconhecido, ele está fora de casa, ele está fora da zona de conforto dele, que é a residência dele, onde ele sabe onde está tudo, onde ele pode ir a hora que ele quer, onde ele pode voltar a hora que ele quer, né? Em sua imaginação, tudo pode acontecer ali, porque ele está fora da zona de conforto dele. Cabe à equipe, portanto, conhecer os mecanismos de comunicação, por isso que a gente está tendo essas aulas na psicologia, tá? Que irá facilitar o melhor desempenho de suas funções no dia a dia, né? Além do trabalho em equipe, né? Para conseguir se comunicar melhor com o seu paciente, né? Então, identifiquei com o paciente mais Então, vou saber agir mais Não, um paciente mais Então, vou saber lidar com ele mais Então, assim, são padrões que vocês vão adquirir com seus pacientes na zona hospitalar, tá? Bem como o bom relacionamento com os membros da própria equipe. Se você, como profissional, não sabe lidar profissionalmente com seus colegas profissionais, quando você precisar de outro profissional, de outro serviço, seja uma fonoaudióloga, seja um fisioterapeuta, nutricionista, você vai ter dificuldade da assistência do trabalho dele, tá bom? E também no seu, né, na prestagem. O pessoal da saúde, de maneira geral, e a equipe de enfermagem em particular, é a equipe que sempre valida as informações repassadas pelos outros colegas antes da alta do paciente. Então, os profissionais da saúde, de maneira geral, eles só passam as informações, eles têm dificuldade de concretizar o que eles querem dizer. Então, acaba que a enfermagem, particularmente, além da assistência dela, ela tem que validar as informações passadas pelo médico, pelo físio, pelo nutri, pela fono, pelo gastro, pelo nefro, etc e tal, né? É comum ouvirmos no ambiente hospitalar queixas, tá, gente? É reclamação, tanto quanto de funcionários e do paciente. Por exemplo, não fico mais nesse plantão, essa equipe não me entende, né? Então, assim, a gente vê que os técnicos têm dificuldade de relacionar com eles mesmos. Então, assim, são sangue do sangue deles, propriamente dito. Dei todas as orientações e não sei por que não seguiu. Por que, Bruna? Por que, Bruno? Por que, Deltrano? Por que, Andresa? Por que, Bárbaro? Meu paciente não está seguindo isso. Entendeu? Ele mesmo não valida as informações dele, mas ele cobra de alguém. Não sei mais o que fazer. Ela não colabora com o tratamento. Então vem o fisioterapeuta, o nutricionista questionar, né, reclamar disso. Nossa,
entendi nada que o doutor disse. Ele fala muito rápido. Não gostei desse médico, ele nem olhou para mim direito. Então, assim, às vezes os médicos, eles chegam, se comunicam muito rápido, passam muitas informações, usando muita termologia, e às vezes olham muito o prontuário de outros pacientes para andar mais rápido, e ele não tem o comunicar mais próximo do paciente, próximo, né, o olhar para o paciente, o encarar ele. Os pacientes, principalmente de mais idade, eles gostam de ser olhados, né? Olha para mim, meu olho, ele gosta de ser olhado, de ser observado, tá bom? Ele gosta de ser notado, principalmente porque está na terceira idade, já está cansado, ele gosta de ser respeitado, ele quer o direito de ser respeitado, ele também merece ser respeitado como qualquer outro, tá? Por isso que a gente trata idosos com prioridade. Enquanto profissionais de saúde, né, nós não podemos nos esquecer que nossas mensagens são interpretadas não apenas pelo que falamos, mas também pelo modo que comportamos. Como eu disse logo atrás, às vezes a gente tem que saber usar a nossa postura frente ao paciente, olhar ele, pegar nele, falar: olha, Dona Maria, mostrar afeto, mostrar preocupação e mostrar também que a gente está ali para cuidar dele. Por isso, podemos aumentar nossa efetividade na comunicação ao tomar consciência da importância da linguagem corporal, principalmente no tocante à proximidade, postura e contato visual. É o que eu acabei de falar. A gente tem que mostrar a proximidade para esse paciente sentir o quê? Conforto, confiança, a proximidade de chegar e relatar uma informação importante, né? A postura que a gente porta frente ao paciente, a gente vai chegar desleixado, com qualquer tipo de roupa, com qualquer tipo de postura, né? E o contato visual, principalmente. A gente tem que olhar para o nosso paciente, ele tem que se sentir notado, né? A gente, principalmente quando a gente vai fazer uma avaliação, uma anamnese, né? Que é essa parte de contato com o paciente, né? Ele está reclamando, a gente tem que realmente olhar para ele e compreender tudo que ele está falando, né? Então a linguagem do corpo, né? A cinésica. Erguemos as sobrancelhas por incredulidade, esfregamos o nariz por atrapalhação, cruzamos os braços para nos proteger, encolhemos os ombros para identificar indiferença, né? Piscamos os olhos para intimidade. Ixi, a frase aqui ficou perdida, hein? Que sacanagem, quando a gente joga pro telefone aqui, ele muda um pouquinho. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui no livro que eu usei para fazer a aula de hoje, pra gente terminar e continuar. Ixi, não vou conseguir encontrar aqui mesmo. Sacanagem. Depois eu mando para vocês. Então a gente vai falar um pouco sobre a comunicação do corpo. Existem comportamentos corporais que funcionam como sons significativos, que se combinam em unidades simples ou relativamente, né? Complexas. Simples ou então complexas, perdão. Assim acontece com as palavras que se combinam em trechos muito intensos do comportamento. Então, a comunicação do nosso corpo que a gente pode entender aqui, que às vezes ela pode ser muito simples ou então um pouco complexa, mas a gente pode ver até nessa imagem, são eixos, né, que vão encaixando um no outro e que vão dando combinações para que a gente pode entender o comportamento do nosso corpo e do corpo do próximo também. Então, a comunicação do corpo que a gente pode representar são em categorias gestuais básicas. Bater o pé, por exemplo, pode ser impaciência ou raiva, né? Nossa, não aguento mais esperar, que raiva que ter que esperar. Mãos e dedos cerrados, né? Esfregação. Então é uma forma de a gente expressar que a gente está com raiva, entendeu? Roer as unhas significa o quê? Ansiedade ou medo de uma informação quando o chefe te chama na sala dele e te deixa esperando, enquanto isso no hall da recepção do escritório dele você tá roendo as unhas de medo, de ansiedade, porque você fica muito tempo ali à espera. Bater palmas devagar e fraco durante a aprovação de um colega. Então mostra que a gente está o quê? Desaprovando aquela situação.
Bater palmas rapidamente, com bastante força, então mostra aprovação, felicidade daquele colega, daquela informação. Estralar os dedos significa o quê? Preocupação e ansiedade, né? Frente àquela situação. Então, assim, são formas do nosso corpo se comunicar. A distância entre a pessoa, entre as pessoas, na verdade, a gente fala de ai, gente, eu tenho que ir numa fono urgente. Proxêmica. A nação do teu individual não restringe os limites da pele, né? Ela passeia dentro de uma espécie de bolha particular, representada pela quantidade de ar que se sente entre o eu e o outro, né? Flora Davis. Eu não consegui reformatar aqui, senão eu teria que parar a aula e continuar. Mas quando eu mandar o slide no grupo, vocês vão ver direitinho cada informação dessas frases, que são ótimas para vocês compreenderem o eixo de cada informação das comunicações. A gente vai falar da bolha pessoal. Ai, fulano tá dentro de uma bolinha dele e tá nem aí pro resto do mundo. É verídico, tá? Essa bolha invisível. A proxêmica, mas vai assim, é o conjunto de observações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço enquanto produto cultural específico. Ou seja, o que é isso? Como os indivíduos usam a interpretam, o espaço dentro do processo de comunicação. É onde a pessoa se insere de uma forma que ela se isola. E ela só cede à comunicação quando ela quer e quando ela precisa e no momento certo dela. A distância mantida entre as pessoas depende das normas culturais que ela tem, das circunstâncias que estamos e que ela está inserida e os obstáculos espaciais que ela obtém, que ela impõe, né? E as relações entre o interlocutor, que seria o enfermeiro ou técnico, e seu grau de afinidade, né? O como ele chegou e abordou essa pessoa e a sociabilidade que esse profissional está ofertando para esse paciente, para ele poder ceder essa bolha e a gente poder entrar. Né? A imagem ela mostra bastante o que isso quer dizer, né? A Procem descreve 8 fatores, né? Que são, como que fala? Envolvidos nessa distância que as pessoas impõem, né? Dentro do fator de postura, de sexo, né? Essa situação, eles incluem do sexo do participante, da interação, da posição, da postura dele, da forma como ele vai manter de pé, sentado, deitado, ele escolhe, né? Ele fica com vergonha de como se é um enfermeiro homem que tá avaliando ele, se é uma enfermeira mulher, essa é a questão da vergonha. Quando a gente fala em eixo só sociofúgico ou sociopético, inclui o eixo de ombros em relação ao outro. O que isso quer dizer? Implicita a sensocoragem da interação, a forma da associação da coragem desse paciente ao dar o passo à frente, né? De encorajar-se a tomar a postura de procurar um médico, né? No caso dos pacientes, principalmente quando eles sofrem de próstata, né? Eles sentem muita vergonha de ir no urologista e sofreu medo de levar uma dedada, né? E é um exame que deve ser feito, mas a masculinidade dele, voltando ao fator acima, impõe que eu não posso fazer isso, influencia, foge do meu espaço pessoal, tá? Então é uma bolha, mais uma vez, que as pessoas criam. Comportamento de contato, né? É um conjunto de relações tatáveis. Agarrar, segurar, acariciar, entre outras. Ele não gosta muito desse contato, muitas vezes, e aí ele cria essa bolha. Eu deixei aqui para trás os fatores cinéticos, né? Os fatores cinéticos se referem à proximidade do indivíduo em termos do toque, posicionamento das partes, seus corpos, como eles se tocam. Então, assim, mais uma vez, ele não gosta muito desse contato,
de todo mundo. Igual aquelas grávidas, tem gestante que odeia que vocês fiquem tocando a barriga delas. Vocês têm que pedir licença, pedir permissão. Se você chegar a abordar de uma vez, ela cria uma bolha. Dá licença, você não vai pegar na minha barriga. Dá licença, dá licença, dá licença. E a bolha cresce cada vez mais quando você insiste mais, tá bom? O código visual. O código visual é a presença ou não de um contato visual de modo de se olhar. Então, se você chega e não dá uma olha pro paciente, encara ele de olho a olho, ele vai criar uma cisma. Eita, não olhou para mim. Ixi, tá? A gente tem um código térmico também, é o calor percebido do outro, né? Então, assim, essa proximidade, se está confortável ou não, esse tipo de calor que ele se espera. O código olfativo é a situação do olfato mesmo, entendeu? É mais pelo grau como que eu posso falar? Do odor, tá? Então a gente tem que tomar também cuidado com o tipo de perfume que a gente usa. Que às vezes é um tipo de perfume que eu não gosto. Sai. E a bolha. Pop. E aí toda vez que ele te olhar, ele vai lembrar daquele perfume e não vai querer o contato seu. Volume de voz, né? O como a gente chega no quarto, como a gente aborda o paciente. Boa tarde! Aí, tipo, ai, que alegria demais. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o enfermeiro Bruno, eu tô de plantão hoje, então eu queria falar com a dona Maria primeiro. Quem que é a dona Maria? Isso, é a senhora? Tudo bem, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar também cuidado do tom e a altura que a gente vai tomar, né, do volume da nossa voz. O espaço pessoal, né? A enfermeira Deckler Carvalho descobriu a necessidade territorial do paciente hospitalizado, que seu grau de escolaridade, perdão, aqui ó, é, necessidade. Então o paciente precisa do seu espaço. A gente não pode simplesmente furar a bolha e entrar. A gente tem que entender, compreender e passar por essa bolha que ele permita a gente passar, tá bom? E aí, quando a gente passar, a gente consegue compreender com que a gente vai entrar e vai sair dessa bolha, tá? Vai depender do grau da escolaridade desse paciente, a idade. Então, isso vai diversos outros fatores que vão influenciar o nível de atendimento que essa paciente ou esse paciente vai deixar ser prestado, entendeu? Às vezes é um paciente mais idoso, ele não vai gostar de enfermeiras mais novas, que vai pensar que elas não vão saber quase nada, ou então ele não vai gostar muito de enfermeiras muito velhas, por causa do quê? Do grau de escolaridade, da idade dele, o meio social. Então, assim, a gente tem que observar e compreender e entender esse espaço porque ele precisa. A gente não pode simplesmente chegar e furar essa bolha dele, passar e pronto, acabou. Não, ele criou aquilo de uma forma de proteger ele intelectualmente e fisicamente. E a gente não pode simplesmente ir lá e romper isso, tá? Existem três maneiras de invadir o território ou espaço pessoal do paciente, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer isso, porque é muito complicado, né? Porque a gente tem que o paciente está com a gente no hospital, a gente não pode simplesmente violar, né? O primeiro é essa violação, né? É simplesmente a gente pode fazer uma invasão com o olhar, no ambiente hospitalar. Isso ocorre com muita frequência, muitas vezes a gente encara, né? O paciente tirou a camiseta, a roupa, e a gente fica tarado no peito cheio de estrias, ou então o peito cheio de abalamentos. São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando uma outra pessoa chega sem explicar o paciente o que está fazendo, já vai violando o paciente, vai abrindo a roupa. É um tipo de violação que a gente tem que tomar cuidado. Essa primeira imagem mostra bem pra gente. Quando a gente fala de invasão, pode dizer que é invadir propriamente dito, né? Quando a gente senta na cama do paciente sem pedir permissão, a gente fica tirando foto da criança, da gestante, da puérpera, a gente não fala. Ou a gente chega com a bandeja de medicação e empurra as coisas do paciente da cabeceira dele. É com a cabeceira dele, não é nossa. Então a gente está invadindo o espaço dele, né? Quando a gente fala em processo de contaminação, a invasão com coisas nossas, né?
É tipo, a gente chega com um termômetro, né, axilar, coloca no braço do paciente e vai embora, esquece. Vai passar diversas coisas na cabeça desse paciente, né? Que por acaso ele, será que ele realmente está passando mal? Será que ele pode mexer? Será que, como assim? Qual é o meu direito? Eu fui esquecido, que absurdo! Eu fui esquecido. Então, assim, são essas três formas que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não invadir o território do nosso paciente. Também é direito deles a gente não violar essas situações, tá? Então, qual a importância da comunicação na enfermagem, né? Não se pode pensar na ação de enfermagem, na assistência, né, sem mencionar a importância do processo comunicativo a ela relacionado, um processo que contribuirá para que o bem-estar e recuperação do cliente ou paciente, né, possa ocorrer. A gente pode entender essa situação. Além de tudo, a comunicação pode evitar conflitos ou dúvidas, principalmente devido ao que? Aos procedimentos realizados. Conflitos entre a equipe técnica, eu já fiz sua medicação, estava ocupada com outro, porque se a gente não avisa, a gente não comunicou. Se a gente não comunicou, corre o risco de quê? De ter erros de medicação, né? Ou então de conversar melhor, tirar as dúvidas do nosso paciente devido aos procedimentos que eu vou fazer, que eu fiz nele, tá? Com base nesses fundamentos, entende-se que a comunicação é um fator extremamente importante, necessário em qualquer profissão, principalmente na saúde, na enfermagem. Por que, que a enfermagem, professor Bruno? Porque a enfermagem ela é coordenadora do atendimento multidisciplinar, entendeu? Serão nós que vamos solicitar muitas das vezes o físio, o nutri, né, o otorrino, dentre outras coisas. E foi isso, meninas.